Vamos continuar corrigindo os exercícios do capítulo de urbanização geral. Nós já fizemos o número 1, vamos agora para o número 2. O número 2 começa com mapa, né? Uma questão da Unicamp. E quando a gente tem mapa, gente, primeira coisa que a gente vai identificar são os elementos cartográficos. Né, Rômulo, o que são os elementos cartográficos? São aqueles auxiliadores da cartografia. Aqui se destaca o título, população urbana mundial, em percentual total, mas com dados de 2012, tá bom? E a população urbana total. Como a gente pode perceber, o Brasil está entre o grupo com mais de 84% de sua população sendo considerada urbana. Né? Nos últimos dados do IBGE, essa população já chegava próximo a 90%. Tá? Estava bem próximo a 90%. Vamos aproveitar e a gente relembrar um tópico importante, né? O que se considera população urbana aqui no Brasil pelo IBGE? População urbana é aquele grupo de indivíduos que vive em regiões consideradas urbanas. Como assim, Romulo? Regiões consideradas urbanas? São as áreas centrais dos municípios, né? As áreas de cidade. O município pode ter mais de uma área, né? Pode ter mais de uma cidade, mas geralmente, né, os municípios brasileiros de menor porte apresentam, né, uma única área de cidade, que é aquela área central, onde você tem um distrito central de negócio, onde você tem, né, a concentração administrativa, né, do município, como, por exemplo, a prefeitura, a maioria das suas secretarias, tá certo? E também as sedes de distritos e bairros, tá bom? O segundo ponto que é importante destacar, além da gente entender o que a gente considera, né, de área urbana, as áreas de cidade, as áreas centrais dos distritos, as áreas centrais dos bairros, que é responsabilidade, né, do legislativo definir essas áreas urbanas, né, delimitar essas áreas urbanas, definir o que é área rural, o que é área urbana. Infelizmente, a gente pode perceber que algumas delimitações elas não são frutos de um estudo técnico, mas sim de interesses, né, econômicos, políticos, locais. Temos que entender também que o valor imobiliário, os tributos, os impostos também são alterados no Brasil em decorrência da classificação como área urbana ou rural. Tá bom? Então, os interesses por trás também influenciam nas decisões legislativas. Tá bom? A questão não precisava nada disso. É sempre bom a gente fazer uma revisão de alguns tópicos, né? Que podem ser motivo de dúvida, motivo de ser um complicador, né, na hora de resolver as questões. Vamos lá, então. Questão da Unicamp. Segundo dados da ONU de 2013, em 2011, 51% da população mundial. Nós temos hoje uma população mundial em torno de 7,6 bilhões de pessoas. Eu queria chamar a atenção aqui para a urbanização de países como a China. A China é o país mais populoso do mundo, que recentemente, né, alguns anos atrás, ela passou, né, somente recentemente, ela passou a ter uma população urbana majoritária, ou seja, a maioria da população chinesa morando em áreas urbanas. E, consequentemente, como a China é um país, né, de população absurda, o que acontece na China, ou como acontece na Índia, né, por exemplo, vai impactar diretamente de uma forma rápida, explícita na média mundial, tá bom? Então, só um detalhe aí. Em contraste com um pouco mais de um terço registrado em 1972. Isso mostra, né, o avanço da taxa de urbanização dentro da evolução urbana industrial de alguns países, né, principalmente países periféricos e semiperiféricos, como eu citei o exemplo, né, a China e a Índia. Falando do Brasil, por exemplo, né, o Brasil inicia seu desenvolvimento urbano industrial nos anos 30, com Vargas, há um avanço muito forte, né, nos anos 50, né, nos anos 60, até meados dos anos 70, e com isso o Brasil, em poucas décadas, ele acelera o número de indivíduos residentes nas áreas urbanas, num processo claramente acelerado, caótico, né? Como resultado, aí nós temos uma intensificação muito grande das mazelas urbanas, tanto sociais como ambientais, né, socioeconômicas, socioambientais. Então, só para a gente fazer essa relação, nós citamos
a década de 30, né? Então, até os anos 30, mais de 70% da população brasileira morava nas áreas rurais. Era ali que se concentrava o grosso da população, era ali, né, que se dava a principal dinâmica econômica, né, o modelo de agroexportação, ali que saía a influência, né, política, só para a gente entender, durante séculos, né, os grandes senhores de terras, os grandes latifundiários, pessoas que tinham relações diretas e indiretas com a terra, eram as pessoas mais influentes em caráter político. Não indo muito longe, pegando o início da República, aquele período ali da chamada República Velha, sobretudo, né, após a República da Espada, onde inicia-se um período chamado de República Oligárquica, isso deixa muito claro, né, o contexto ali da política do café com leite. Tá bom? Vargas assume, né, uma nova orientação política e econômica é aplicada, o Brasil passa a reunir condições para o seu desenvolvimento urbano e industrial, e em poucas décadas, né, no final dos anos 60, nós temos já a maioria da população brasileira vivendo em áreas urbanas, tá certo? Então, caracterizando aí uma tendência dos países subdesenvolvidos, uma urbanização acelerada, caótica, que em comparação aos países centrais, que foi um processo mais lento e, consequentemente, mais planejado, com políticas públicas mais eficientes, mais abrangentes, menos restritivas, minimizando assim os problemas urbanos e melhorando as condições de vida, ou garantindo, né, condições de vida melhor, ou condições melhores, né, quando comparadas ao mundo subdesenvolvido, tá bom? Vamos lá. Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses no espaço habitado, levando à formação de megacidades. Como que a gente vai entender megacidade, meus amores? Megacidade se refere aqueles aglomerados com 10 milhões ou mais de habitantes, tá certo? Esse conceito aí passa a ser utilizado, né, com maior frequência nos anos 90, definindo esses aglomerados. Reparem que é uma classificação, né, quantitativa, não se refere às condições de vida dessa população, por exemplo. Então, tem 10 milhões ou mais de habitantes, nós temos aí a configuração de megacidades, tá bom? Essas megacidades, elas são muito mais presentes em números no mundo subdesenvolvido, com grande destaque para o continente asiático, tá? Não pode se confundir, é uma tendência dos vestibulares levar os alunos a uma confusão para um outro conceito, que é o conceito das cidades globais. São aquelas cidades de interferência, de influência, de polarização, né, planetária dentro da rede de cidades mundiais. São os nós, né, dessa rede urbana, dessa conexão. São frutos, né, do próprio processo de sociedade, né, informacional. São consequências diretas da terceira revolução industrial, do meio técnico, científico, informacional. São aquelas cidades que mais influenciam, né, a vida das pessoas no mundo, as relações entre as empresas, ali que acontecem as principais trocas de dados, de informações, trocas financeiras, né? E as cidades globais, elas são classificadas pela ONU em 3 níveis: nível alfa, beta e gama, tá? Em termos de megacidade, o Brasil tem um exemplo, São Paulo, tá? Alguns vestibulares tentam levar os alunos ao erro também, apresentando o Rio de Janeiro como megacidade, mas o Rio de Janeiro tem 6,6 milhões, né, de habitantes aproximadamente, então configurando-se um quantitativo inferior a 10 milhões e com isso não se classificando, não se caracterizando, né, como megacidade, tá bom? Então só São Paulo. Agora, quando a gente fala de cidades globais, aí sim, a gente pode utilizar como exemplo aqui no Brasil São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro com forte influência cultural, inclusive, né, guardando essa relação histórica. O Rio de Janeiro foi, durante muito tempo, capital do Brasil, né, até dia 21 de abril de 1960, desde o período pombalino até 21 de abril de 1960, o Rio de Janeiro era a capital brasileira, quando, durante o governo Juscelino Kubitschek, há uma transferência da capital do Rio para Brasília, né? Aí a configuração daquilo que se chamou de nova capital, Brasília, e a bela capital, né, Rio de Janeiro. Mais de 50% dos fluxos de turistas, né, que buscam o Brasil, eles desembarcam no Galeão, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, né? Isso mostra essa influência do Rio de Janeiro. Já em aspectos, né, econômicos, produtivos, financeiros, né, São Paulo se destaca aí no cenário, inclusive latino-americano, né? A Bovespa, hoje a B3,
é a maior bolsa de valores, né, da América Latina. São Paulo ainda, mesmo com o processo de desconstrução industrial avançando, ainda preserva, né, cerca de 40% da produção industrial brasileira e é o maior parque industrial, né, da América Latina. Fora isso, uma grande produção tecnológica, sobretudo nas universidades públicas, nos institutos, né, públicos, estaduais e federais, onde nós temos, né, a principal produção tecnológica, os chamados tecnopolos brasileiros, né, grande parte disso, mais de 90%, acontecem nessas instituições, tá bom? Então, quando a gente fala de cidades globais, o maior número de cidades globais se dá no mundo central, no mundo desenvolvido, né? Com grande destaque para Nova York, Londres, Paris e Tóquio, tá? São as cidades de maior influência planetária. Obviamente que as cidades, elas podem apresentar influências variadas, influências políticas, influências, né, a polarização mundial de influência econômica, produtiva, industrial, tecnológica, cultural. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nova York e Estados Unidos, a gente pensa numa grande influência, né, política, né? Então, aquilo que acontece no Distrito Central, em Nova York, tem uma influência clara no mundo inteiro. O Twitter do Trump faz uma arruaça aí nas relações mundiais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Milão, quando a gente fala de Paris, a gente pensa na grande influência, né, cultural. Quando a gente fala de Londres, né, uma grande bolsa de valores, um histórico de produção industrial, de grande, né, influência econômica mundial. Tóquio, né, a gente fala sobre a produção tecnológica, os aglomerados urbanos, a produção, né, o potencial econômico, produtivo e comercial da região. Então, é mais ou menos isso, tá bom? São comparativos entre megacidades e cidades globais. Certo? Vamos voltar para a questão. Eu fiz essa introdução um pouco mais longa, que ela vai ficar ela vai auxiliar na resolução de alguns exercícios, né, na sequência. Sobretudo um que a gente vai corrigir próximo, né, depois desse número 2. Então vamos lá. Escreva sobre os fatores que impulsionaram a urbanização mundial, levando à formação de megacidades nos países menos desenvolvidos. No início, no primeiro vídeo, os primeiros vídeos falando sobre urbanização, o que nós vimos? Vimos que temos que levar em consideração uma relação de atração e repulsão. Quando a gente fala sobre urbanização mundial, a gente tem que pensar nos impactos da Revolução Industrial. As atividades industriais se apresentaram como aquelas atividades que vão atrair mais pessoas a partir do seu desenvolvimento. Ou seja, a atividade industrial vai ser a primeira atividade a gerar muito emprego nas áreas de cidade. Somando a isso, nós temos as mudanças no campo, a modernização do campo, a expulsão do camponês, a chegada das máquinas e com isso o desemprego, a chegada de investimentos, empresários agrícolas e com isso concorrência que vai levar agricultores, né, à falência e a necessidade de aumentar a produtividade no campo, uma vez que o campo passa a ter a obrigação cada vez maior de produzir matérias-primas abundantes e baratas para atender as necessidades, né, das indústrias, da transformação do setor secundário e, ao mesmo tempo, produção de alimentos para atender esse número crescente de bocas que se direcionavam do campo para a cidade, nessa migração conhecida como êxodo rural do campo para a cidade, e ali elas vão se dedicar à venda daquilo que elas têm, que é a força de trabalho, né? Então, você não tem uma produção de alimentos nas áreas urbanas que garantam esse atendimento. Vai vir do campo, né? Uma parcela significativa. Essa população, ela não vai ter terreno para plantar. Ela vai servir de mão de obra barata para as indústrias nascentes, para o comércio, né, em crescimento. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer nunca sobre as políticas públicas negligentes, que, ao mesmo tempo, vão ser direcionadas para a cidade, aumentando a oferta de serviço na cidade e aprofundando ainda mais as contradições e desigualdades técnicas em termos de oferta de serviços entre o campo e a cidade. Então, essa atratividade da cidade, né? E a modernização do campo intensifica-se o êxodo rural. Eu queria chamar a atenção também, não era necessário para resolver a questão, um outro conceito urbano, que é o conceito de macrocefalia urbana. Nos países subdesenvolvidos, né, esse conceito é muito mais direcionado ao processo de urbanização do mundo subdesenvolvido como um todo, de uma forma geral. Obviamente existem, né, particularidades.
esse grande fluxo migratório proveniente de áreas, né, rurais espalhadas pelos territórios, esses fluxos vão se direcionar para um pequeno número de cidades, concentrando, né, essa população residente em um pequeno número de cidades, levando aquilo que nós chamamos de macrocefalia urbana. Então você não vai ter uma boa distribuição entre cidade pequeno, médio, longo porte, é uma concentração, né, num pequeno número de cidades, levando, né, ao grande processo de metropolização. Aqui no Brasil, a gente chama atenção para São Paulo, né, e Rio de Janeiro, com destaque muito maior para São Paulo, principalmente, né, depois dos anos 40, tá bom? Então, também não era necessário, mas é sempre bom revisar esse conceito de macrocefalia urbana. Na B está aqui, ó, escreva sobre pelo menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano nas megacidades em países desenvolvidos. Reparem que a questão ela não está exigindo, né, ou direcionando, diminuindo o leque de opções quando ela cita, por exemplo, problemas socioambientais. Não está restringindo. Ou problemas socioeconômicos. Também não está restringindo. Então você pode, né, escrever sobre problemas socioeconômicos e também sobre problemas socioambientais. Numa questão objetiva, prestem atenção nisso, porque isso pode ser fator de pegadinha, né? Numa prova, tá? Então a gente pode falar sobre a questão do desemprego, a questão da moradia, pode-se falar sobre a questão do trânsito, a segregação socioespacial, tá? A violência, né, das suas mais variadas faces. Em termos socioambientais, pode-se falar sobre a questão do lixo, a questão, né, de ocupação de áreas de risco, como, por exemplo, pés de morro, levando a deslizamentos, com prejuízos materiais e principalmente perdas humanas. Tá? A presença de população próxima às margens de risco, são áreas menos valorizadas, de menor interesse especulativo, com isso também em áreas de risco de enchentes, tá bom? Também com prejuízos materiais e humanos. A gente pode falar, inclusive, das problemáticas ambientais nos espaços urbanos, como, por exemplo, as ilhas de calor, a inversão térmica, né, que agrava-se principalmente as condições das crianças e dos idosos, com destaque para os meses de inverno, né, com problemas de pele, problemas respiratórios, conjuntivites, tá bom? Então, existe uma infinidade, né, um grande número, melhor dizendo, de problemas que poderiam ser apresentados, tá bom? Gente, alguma dúvida em relação à questão número 2? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos entender que o silêncio está dizendo que está tudo bem. Aproveitando, né, o que nós discutimos agora, eu queria que vocês fossem para a questão número 14, tá? A gente fosse para a questão número 14, que fala o seguinte, ó, apresenta um gráfico aqui, uma tabelinha, né, as 10 maiores cidades no mundo, está comparando 1990 com 2030, e eu vou mais. Se a gente pegasse ali no final do século XIX, início do século XX, o que a gente ia perceber? Que os maiores aglomerados urbanos, as cidades de maior número de habitantes, estavam no mundo central, principalmente, né, naqueles países que se destacavam em termos de desenvolvimento industrial, como, por exemplo, Nova York, que supera Londres, né, torna-se, já na virada do século XIX para o início do século XX, supera Londres em termos, né, de riqueza, de concentração populacional, tá bom? Londres, né, que a capital da Inglaterra, que era ainda, né, a grande potência econômica mundial, embora sofrendo concorrência direta daqueles países que avançaram naquela conjuntura de segunda revolução industrial, caso, né, Estados Unidos e Alemanha, né, o Império Alemão, naquele momento, e também, né, cidades como Tóquio, tá bom? Eram grandes destaques naquele contexto, tá certo? Mas, voltando aqui para a questão, que não fala, né, sobre a virada do século XIX para o século XX, mas sim a virada do século XX para o século XXI, apresentando aqui, inclusive, uma projeção, né, já citando os anos 30, o que a gente pode perceber? O aumento do número de cidades do mundo subdesenvolvido, mas com grande destaque para cidades asiáticas, como a gente viu, né? Então, o maior número de cidades classificadas como megacidades, aquelas cidades com 10 milhões ou mais de habitantes, o maior número delas se apresenta, né, se concentra no mundo subdesenvolvido, com grande destaque para a Ásia.
Algumas áreas asiáticas, sobretudo no sul e sudeste asiático, são chamadas de formigueiros humanos, tá? Com destaque, inclusive, para situações polêmicas, como, vamos lá, por exemplo, as chamadas, né, casas caixão, né? O problema de habitação, o custo, né? A alta densidade demográfica levam pessoas a se sujeitarem a viverem num pequeno espaço, né? Um cubículo, que mal cabe uma cama e né, ali um ventilador, né, caixas empilhadas ali próximas à cama, onde você tem ali os seus poucos bens, né, como roupas e por aí vai, certo? Banheiros coletivos, então situações assim extremamente precárias, tá bom? Vamos lá. O conceito megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países do mundo. Na tabela mostram-se dados passados e projeções de ocorrência no mundo desse tipo específico de aglomeração urbana. Comparando as duas colunas, identifica uma tendência da distribuição espacial das megacidades no mundo. Qual que é a tendência? Você pode identificar duas tendências, né? Assim, mas o grande destaque é para o aumento de megacidades em países em desenvolvimento, sobretudo países emergentes, e com grande destaque para cidades asiáticas. Eu acho que essa era a grande, né? O grande direcionamento que a questão queria de vocês. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida, meus amores? Dá para avançar? Então, beleza. Vamos lá para a questão de número 3. Está aqui, ó. Na imagem, visualiza-se a região da Baixada Santista, com as mais diversas cidades que compõem esse espaço do litoral paulista. Tá? A análise da imagem permite conhecer a ocorrência do seguinte processo socioespacial comum em cidades e áreas metropolitanas. De novo, né, a questão quer que você domine importantes conceitos urbanos. Para isso, eu vou insistir no tópico 2 desse capítulo, que vocês precisam sempre recorrer, sempre, né, executar a leitura de forma a fixar determinados conceitos, tá bom? Aqui, ó, tópico 2, principais conceitos. No caso, a questão está exigindo esse conceito aqui, ó, conurbação, que é a superposição ou encontro de duas ou mais cidades próximas em razão do crescimento horizontal, ou seja, há um crescimento da cidade, principalmente em disputa, né, pela disputa do solo urbano, pela maior presença de pessoas, pelo inchaço, isso leva a um crescimento horizontal, né, formando áreas contíguas, ou seja, áreas conurbadas. Isso se dá quando, né, a gente pode pegar o gráfico aqui para facilitar, quando algumas áreas urbanas de municípios diferentes, elas se integram pela essa expansão. Então, aqueles elementos constitutivos, né, do ambiente urbano, clássicos, né, do ambiente urbano, como concreto, asfalto, eles se integram. Inclusive, você tem serviços públicos, né, que são explorados de forma coletiva, como rodovias, né, como sistemas de transporte, como inclusive serviços como, por exemplo, saúde, né, são ofertados de forma conjunta, são referências, né? Então muitas pessoas saem de um município para serem atendidas em outros municípios, mas há essa integração dessa funcionalidade. Então há um crescimento, tá certo? Beleza? E no cenário você consegue perceber essa mancha, tá vendo aqui, ó, em azul. Então você tem aqui uma área conurbada. Então há um crescimento, porções urbanas vão crescendo, vão se expandindo em termos horizontais, e o resultado é que você não consegue, numa visão aérea, definir os limites funcionais dos municípios. Tá bom? Certo? Então, por exemplo, se você tiver uma visão aérea ali de Itaboraí e próximo a São Gonçalo, você vai pegando aqueles trechos, né? Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, você vai ver uma grande área conurbada. Você não consegue perceber numa visão aérea os limites estabelecidos entre cada um desses municípios, né? Tendo uma grande área contígua, uma grande mancha urbana. A isso nós chamamos de conurbação, tá? E a gente pode perceber que esse conceito está sendo destacado na questão, né? Na questão da UERJ, que está aqui apresentada. Tá bom? Então, o processo socioespacial descrito está aqui, ó, conurbação, certo? É importante que vocês dominem, né, esses conceitos. Então, por exemplo, favelização, gentrificação, verticalização, eles não são assim, percebíveis pela essa imagem. Então, ó, pela análise da imagem, não permite perceber isso, embora sejam características que estão relacionadas, obviamente, a essa região em destaque, tá?
o processo de verticalização com prédios, né, com aproveitamento do solo urbano, com viadutos, tá bom? Que caracterizam essa verticalização, sobretudo nas áreas centrais. A gentrificação, que é um processo de enobrecimento urbano, de refuncionalização de determinadas áreas urbanas, sobretudo centrais, com destaque muito grande para áreas, né, degradadas, que passam a sofrer mudanças, transformações, melhoramentos, refuncionalizações, mas não é para atender a população em si, mas é para atender os interesses capitalistas, os interesses empresariais. Então sai casa e entra prédio, né, sobretudo de escritórios. Tá bom? Há um avanço, então, né, da segregação socioespacial, com intensificação da periferização marginal da população, que até então residia naquelas áreas, que passa a ser expulsa porque não consegue mais pagar aluguel, não consegue mais morar ali, o custo de vida é muito elevado, ou por políticas públicas negligentes que vão levar essa população para bairros mais afastados, inclusive para outros municípios. E isso leva, né, uma intensificação da migração pendular, porque essa população que mora cada vez mais longe precisa se deslocar durante horas, pegando mais de uma condução, para chegar no seu local de trabalho, né? Quando a gente fala de favelização, a gente pensa, né, em aglomerados subnormais, como é a nomenclatura, né, que o IBGE vem apresentando nos seus relatórios, ou como assentamentos precários, como a ONU vem apresentando, certo? Em seus estudos. Aqui a gente chama, né, quando você tem mais de 50, né, 51 ali, aglomerações subnormais são classificadas como áreas favelizadas. Então, quando eu falo de subnormal, é justamente aquelas áreas que estão com condições de vida abaixo do ideal, em termos de infraestrutura, em termos de engenharia civil, em termos de acesso a serviços públicos, saúde, educação, transporte, acessibilidade, né, infraestrutura de energética, infraestrutura de comunicação, tá bom? Então, a gente pode perceber esse processo, né, de segregação socioespacial muito forte. Tá bom? Então é importante dominar todos esses conceitos, tá? Se a gente, por exemplo, recorrer a essa questão, ó, a questão de número 15, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente consegue perceber claramente, né? Então, ó, esse esqueminha aqui que introduz a questão é muito parecido com aquele que a gente acabou de ver que tem na parte teórica de vocês, né? Nós temos duas áreas, né, de adensamento populacional. Nesse primeiro momento, nós temos aqui um vazio, né, de aparato urbano, vazio demográfico, né, certo? Que ao longo do crescimento, pela disputa do solo, pela expansão, né, das áreas de concreto, de asfalto, ou seja, de aparatos urbanos, no segundo momento você tem a integração dessas áreas, tá? Então a questão está pedindo aqui a legenda, né? Aqui seria o quê? Uma área conurbada, tá bom? Expansão das áreas adensadas, resultando em um processo de conurbação, uma área contígua, uma área conurbada, muito típica, né, dos municípios que fazem parte, que integram uma região metropolitana, aquela região polarizada, né, influenciada, polarizada por uma metrópole principal. Então a ata aqui, ó, se te explica uma consequência socioeconômica originada a partir do crescimento desordenado dessas áreas, o desordenado aqui é um fator imperativo para a orientação da resposta de vocês, são as grandes problemáticas urbanas, que a gente já citou várias aqui, certo? Então vocês podem pegar as mesmas respostas que foram apresentadas, ou uma parte delas, né, que foram apresentadas aqui na questão no item B, né, da questão 2, e podem se aproveitar aqui, como, por exemplo, a segregação socioespacial, como, por exemplo, a questão, né, de moradia em áreas de risco, como, por exemplo, né, as condições de serviços públicos negligentes, muito aquém do ideal, que não atendem, né, todas as necessidades da população, né? Cite um fator responsável pela expansão das áreas adensadas dos municípios, ou seja, a disputa do solo urbano, a grande concentração populacional devido ao intenso êxodo rural, né? Políticas públicas negligentes. Então, vocês podem desenvolver a resposta de vocês a partir de vários critérios, né? Os próprios interesses capitalistas, financeiros, também levam a essa intensificação das disputas por parte de classes sociais antagônicas, resultando, né, em determinadas configurações territoriais que explicitamente mostram as injustiças que vão se avolumando e se diversificando ao longo das décadas, tá bom? Sobretudo nas grandes metrópoles dos países subdesenvolvidos. Gente, alguma dúvida? Alguma questão que eu possa complementar, aprofundar alguma temática? Então, eu acho que é isso.